Olá, amigos. A gente está aqui reunido mais uma vez para falar um pouquinho sobre pacientes com câncer de mama em estágio 4. E hoje eu sou Silvio Bromberg, mastologista do Centro de Oncologia do Hospital Albert Einstein. Estou aqui com o meu companheiro de programa, que é o Rafael Calix, que é oncologista clínico também do Centro de Oncologia do Hospital Albert Einstein. E hoje a gente tem dois convidados, a nossa amiga Juliana Pimenta, que é oncologista clínica da BP Mirante, e o César Cabello, que é professor associado, livre-docente da Unicamp. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Então, a gente sabe que quando a gente encontra uma paciente que está em estágio 4, quando a gente pensa em alguma cirurgia, algum tratamento mais agressivo, mais invasivo para essas pacientes, sem dúvida nenhuma a gente está pensando em tentar prolongar a vida dela de alguma maneira. Por um lado, a gente sabe que existem alguns relatos e estudos mostrando que quando a gente faz uma cirurgia numa paciente metastática, a gente acaba fazendo uma supressão imunológica e, teoricamente, facilitando uma disseminação da doença. Além disso, tem estudos hoje, principalmente com as células tumorais circulantes, comprovando que quando a gente opera, literalmente tem células andando pelo corpo. Então, como que vocês veem esse dilema de repente, pensar em intervir cirurgicamente uma paciente nessa situação? César, por exemplo. Então, essa questão é uma questão muito importante, né? Uma posição firme em relação a isso não está totalmente estabelecida, mas é uma coisa bastante interessante. Isso que você disse, de que existiria um temor em relação à manipulação do tumor primário, gerar uma proliferação, né, da doença metastática, são algumas coisas, umas ideias que vêm desde a década de 70, né? O Folkman e o Fischer têm trabalhos experimentais, inclusive, bastante tradicionais, mostrando que em modelo animal você poderia ter esse tipo de estímulo. Mas é interessante de que existem vários estudos que vieram, né, todos assim a partir do ano 2000, de inclusive meta-análises, estudos retrospectivos, onde a gente tem desde série de casos, coortes, casos controles, que mostram que o tratamento cirúrgico da mama na paciente metastática pode ter algum tipo de impacto em termos de melhor prognóstico dessas mulheres, né? Então, é interessante. E certamente esses estudos, né, como foram estudos retrospectivos, com uma série de problemas, né, de vieses, de avaliação, isso pode ter gerado esses resultados. Mas, no entanto, a gente tem, assim, realmente, né, são ideias que são paradoxais. A gente tem discussão a nível de laboratório, de bancada mostrando a possibilidade de uma piora do prognóstico, no entanto, evidências clínicas mostrando que sim, poderia ser vantajoso fazer a cirurgia da mama dessas mulheres. Sim. Juliana, eu queria te perguntar o seguinte, quando você pega uma paciente nessa situação, qual o algoritmo que você monta na tua cabeça, por exemplo? Você reestadia ela, você acha que precisa fazer uma biópsia da lesão metastática, ou quando você indica essa biópsia, ou quando você não indica? Como você pensa, organiza o teu raciocínio quando você está de frente para uma paciente dessa? Eu acho que assim, acho que o ponto principal é que a gente tem que ter certeza que a paciente realmente é metastática, né? Então, se a gente tem alguma dúvida, se é uma lesão única, eu acho que é importante sempre a gente confirmar. E aí, com relação à minha visão como oncologista clínico, de qual paciente que realmente teria uma necessidade que eu conversaria com o cirurgião para discutir a questão de uma cirurgia do tumor primário, quando a paciente tem uma doença metastática, eu acho que o ponto principal paciente com doença metastática, a gente tem que pensar em qualidade de vida, né? Eu acho que isso a gente tem levantado esse ponto em todos os tipos de tumores. Então, se realmente tem um tumor grande, que tem risco de ulcerar, de infectar, de sangrar, eu acho que a gente tem uma vontade maior de fazer realmente, discutir realmente um procedimento cirúrgico. Mas assim,
No global, quando eu vejo uma paciente com doença metastática com múltiplos focos, a minha ideia é tratamento sistêmico mesmo. E quando você faz a biópsia da lesão metastática, por exemplo, você tem uma paciente com uma lesão metastática única, não importa o lugar, em que situação você fala, não, eu preciso ver o subtipo dessa lesão, eu preciso confirmar se ela é receptores positivos ou não, o HER2, quando que você, que raciocínio você faz para falar, olha, nesse caso eu vou indicar uma biópsia, uma nova biópsia da lesão metastática ou não? Eu queria saber isso, Júcia. Não entendi quando é quando uma você tem única? na metástase. Então, quando você tem, por exemplo, uma paciente que tem um tumor de mama localmente avançado e ela tem uma metástase única no fígado. Vamos supor que fosse uma paciente luminal na mama, mas você não tem o diagnóstico da metástase dela no fígado. Por exemplo, você pede uma imunistoquímica nesse caso, precisa saber o subtipo, isso faz alguma diferença? Eu não acho que é essencial, não, tá? Vamos dizer, se eu tenho já um diagnóstico firmado e eu tenho certeza que a lesão é metastática, né? Ou, por exemplo, eu fiz a biópsia do nódulo metastático, eu preciso saber detalhes dessa imunistoquímica do primário para ver se vai ter diferença. Eu acho que numa fase inicial, a gente sabe que tem algumas divergências, né, vez ou outra, é possível, né, mas eu não acho que isso também, eu não vou esperar todos esses, tanto do resultado da imunistoquímica da biópsia e do tumor primário e da metástase, eu acho que assim, discutir biópsia de metástase é uma coisa que eu avalio muito no andamento do tratamento, né, então assim, passou 2 anos com tratamento, ou então ou uma recorrência muito tempo depois, ou então quando não está batendo tão bem o andamento das coisas com o tratamento que eu estou fazendo, eu acho que vale a pena a gente rediscutir uma nova biópsia. Mas assim, o ponto principal que eu vejo a gente precisa confirmar se realmente é doença metastática, porque a gente abrir mão de fazer um tratamento curativo, porque tem uma suspeita de metástase que não foi confirmada, eu tenho uma paciente, por exemplo, só para rapidamente exemplificar, uma paciente que era um tumor triplo negativo e que tinha um nódulo que o PET captava no fígado. Ela fez uma quimio, foi optado, era um nódulo único, inclusive era uma paciente BRCA mutada. Ela foi considerada, a gente optamos por fazer uma quimioterapia mesmo, era um tumor muito grande, fazer uma neoadjuvância-like. Esse nódulo basicamente diminuiu ali, mas a gente nunca fechou realmente, porque ela não chegou a biopsiar isso aí. E basicamente o paciente está sem evidência de doença agora há 5 anos. Né? Ou seja, provavelmente isso não era uma metástase, mas a gente optou por tratar como doença localizada, localmente avançada, fizemos todo o tratamento. Aí tudo bem, agora abrir mão de fazer um tratamento com intuito curativo, quando a gente não tem certeza que o paciente é metastático, para mim esse é um cenário inadequado. Eu concordo com a Juliana, na verdade, eu acho que quando uma paciente já é diagnosticada com metástase sincrônica ao tumor primário, a probabilidade da imunistoquímica ser diferente de uma e de outra é muito pequena. É mais ou menos a mesma probabilidade de, numa massa tumoral grande, você tem várias áreas imunistoquímicas diferentes. Você pode ter uma variação, mas é relativamente pequena. Então, a função da biópsia com imunistoquímica para ver o perfil, o subtipo molecular, ela é muito mais válida para metástase metacrônica, 2 anos, 3 anos, 5 anos depois. Sim, o paciente já está em acompanhamento. Sem dúvida nenhuma, né? Agora, outra coisa que eu acho que é importante, que a gente às vezes menospreza um pouco, é você dar um diagnóstico de um câncer metastático para uma mulher, ela pode até entender que eventualmente ela vai vir a morrer dessa doença, mas se ela tem um tratamento e uma expectativa de vida relativamente prolongada, ela pode dizer, olha, eu prefiro ter a minha qualidade de vida com uma mama operada e não correndo um risco de ulcerar ou de progredir localmente, do que ter esta mesma qualidade, ou mesmo longevidade com um risco local. Então eu acho que entra assim na discussão a questão também higiênica da cirurgia, né? Agora, uma grande diferenciação que se faz, eu queria ouvir a posição do Cabelo em relação a isso, ok, nós decidimos que uma paciente tem doença metastática e que eventualmente ela é candidata para uma cirurgia. Cabelo, na tua opinião, essa cirurgia deveria ser planejada para depois de um tratamento sistêmico inicial para ver a responsividade dessa doença a um tratamento quimioterápico, porventura? Ou você iria operar esta paciente, a mama dessa paciente de cara para depois dar o tratamento sistêmico? Assim, eu queria ouvir um pouco tua opinião com base nos
nos estudos que existem? Então, acho que assim, no fim das contas, né, o que a gente tem em termos de base de evidência não faz com que a gente tome posições muito, como eu falei anteriormente, né? Então, o que a gente pode tirar em relação à literatura, né? O que a gente tem em relação ao tratamento cirúrgico dessa população? A gente tem 3 meta-análises publicadas, né, que são robustas, são 38 estudos nas 3 meta-análises somadas. A gente tem uma série de estudos nível 3 e 4 de evidência, séries de casos, caso controle e coortes. Nós temos 2 ensaios clínicos apresentados, um publicado, né, que é o estudo indiano, e um apresentado em San Antônio em 2013 e na ASCO 2016, que é o turco, que não está publicado. Revendo o estudo indiano... O da Tariquim também. Mas... que é multicêntrico, então, a Tariquim também fez um estudo multicêntrico. Mas ele não é um ensaio clínico. Como ensaio clínico, na verdade, são só os 2. Ela apresentou na ASCO agora também. Mas é um ensaio clínico? É um ensaio clínico. Mas não está... Bom, está publicado, né? Então, ela fez a apresentação também agora em 2016. Tá. Mas continua, aí então, na verdade, porque assim, também não conclui, a conclusão não é boa. Então, na verdade, assim, desses dados que a gente tem, é muito interessante, porque todo mundo aqui discutiu essa questão da qualidade de vida, né? Então, é isso que o Rafael perguntou. A qualidade de vida é importante. Mas, assim, não existe nada que eu tenha visto publicado em relação ao impacto da qualidade de vida nessas populações que fazem a cirurgia de mama, sim ou não, no perfil metastático. Não tem nada publicado. O que existe, na verdade, é na publicação do estudo indiano, que foi publicado no Lancet Oncol 2015, está escrito que foi submetido um questionário de qualidade de vida e esses dados ainda não foram apresentados, não estão na publicação. Então, na verdade, né, Rafael, eu acho assim, o conceito de qualidade de vida era uma coisa muito complexa, né? Uhum. Então, por exemplo, muitas vezes para uma mulher metastática permanecer com a mama, e pode ser muito mais interessante do que ela ser submetida a uma mastectomia sem reconstrução, sim, que pode gerar um defeito, ou mesmo uma mastectomia com reconstrução que gere um certo desconforto, né? Então, esse dado eu acho fundamental. Por isso, como a gente não tem o dado especificamente, a gente tem que particularizar. A nossa expectativa, o que eu penso em relação a isso, é que, como tudo na medicina, né, a mulher, a paciente, tem que participar ativamente em relação aos procedimentos. E o que eu penso é que a cirurgia loco-regional, ela não pode gerar uma morbidade grande nessas mulheres. Mas vocês dois concordam, pelo menos, que se é para operar um caso metastático, que o tratamento sistêmico deve ser o primeiro tratamento e na dependência de uma resposta... Na doença visceral, com certeza, na minha opinião, desde que a paciente tenha condição de fazê-lo, né? Na doença óssea, na doença receptor de hormônio positivo, né, nos tumores luminais, vai depender da abordagem sistêmica que você faria. Mas a tendência é começar com o tratamento sistêmico. Eu só queria destrinchar um pouquinho mais, que eu acho que é importante. Assim, o estudo de Mumbai, né, o estudo indiano, ele realmente ele separou pelo número de metástases, né, mais que 3, menos que 3. E obrigatoriamente a primeira coisa, ele fez uso da antraciclina com o centaxano. Então daqui a pouco eu vou perguntar sobre esse esquema de quimioterapia. E não mostrou diferença nenhuma em relação a aumento de sobrevida, que era a pergunta principal do estudo para essas pacientes que faziam a cirurgia. Sim. E já tinham submetido a um tratamento de primeira linha. O outro estudo era o estudo que a Tariquim apresentou. Eram só 120 pacientes, mas enfim, o outro também tem poucas pacientes, mas ela também, o que ela fazia? Ela dava o tratamento sistêmico e para quem respondia, ela fazia a cirurgia. Para quem não respondia, então teoricamente não ganhava a cirurgia. E também não teve diferença em termos de ganho de sobrevida. Então, a tua pergunta, se o tratamento sistêmico antes ou depois faz diferença, a gente não sabe. O que tem do outro lado é o estudo do Attila Soran, que é o estudo turco, que ele pegou um braço e fez tratamento sistêmico e pegou um braço e fez tratamento cirúrgico. E ele mostrou que para as pacientes mais jovens, as pacientes que eram receptores hormonais negativos, elas tinham um ganho
ele colocou um ganho de 9 meses, que eu não sei, quer dizer, pra gente parece pouco, mas para vocês quando estão nessa fase, sempre acham muito, entendeu? Então foi o único estudo positivo. Então não existe, que nem o Cabelo falou, uma regra. Mas eu tenho duas questões aqui que me deixam em dúvida em termos cirúrgicos. A primeira é assim, o estudo turco fazia uma cirurgia conservadora com radioterapia. E a impressão que me dá quando a gente dá uma olhada em todos esses estudos é que assim, se você fizer uma cirurgia que você consiga a margem adequada, não importa qual seja, e você acrescenta a radioterapia, porque a radioterapia tem estudos do Gustavo Roussy tratando só com radioterapia paciente localmente, radioterapia local em paciente metastática, mostrando, óbvio, tudo bem, pode ter um viés, óbvio, porque eles fazem muita radioterapia, esse instituto, mas mostrando um resultado positivo. Então, assim, a impressão que me dá é que não importa a cirurgia, se você faz ela de uma maneira adequada, com esvaziamento axilar, se tiver axila positiva, por exemplo, que a maioria tem, teoricamente está ok. Agora, o que eu não entendo é o disparate. Se você pegar uma paciente com localmente avançado, um T4, que não, vamos excluir o inflamatório, mas assim, um T4B, um T4A, que você poderia reconstruir, teoricamente a maioria, como o prognóstico é muito ruim, o que todo mundo fala? Deixa para reconstruir no segundo tempo. Me parece contraditório, eu não sei o que você acha sobre isso. Eu acho que se você opta por fazer a cirurgia, levando-se em conta que provavelmente a gente tem que lutar pela qualidade de vida, eu acho que tem que reconstruir. Veja bem, o meu questionamento é o seguinte, parece paradoxal. Se eu pego um localmente avançado não metastático, um inflamatório, onde eu preciso agilizar meu tratamento, buscando a não sistematização da doença, eu acho que talvez aí você deixar uma reconstrução tardia, ela tem mais lógica do que numa paciente metastática. Porque provavelmente o futuro está mais ou menos traçado nessa população. Então eu acho que na metastática, se a opção for fazer uma mastectomia, a gente tem que tentar buscar reconstrução. A questão da axilectomia é uma coisa que não está definida. Talvez a gente não devesse fazer axilectomia, pensando na questão de você buscar qualidade de vida. Mas assim, o que é interessante, né? Não existe nada publicado em relação à qualidade de vida dessa população. Não existe. Juliana, você usaria o subtipo molecular da doença para te ajudar a decidir se você vai encaminhar a paciente metastática para uma cirurgia após uma resposta inicial ao tratamento sistêmico ou não? Como é que você faz isso? Com certeza. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, sim. Eu acho que a gente tem que levar em consideração... Eu acho que um ponto principal é a questão da presença de um tumor grande na mama. Eu acho que não faz tanto sentido também você encaminhar um paciente com doença metastática que você mal palpa o tumor que está na mama, né? Fazer uma cirurgia quando provavelmente isso não vai ser o grande problema dela. Mas eu acho que essa questão o subtipo do câncer de mama hoje é essencial a gente saber. A gente sabe que são doenças totalmente diferentes. Agora há pouco estava conversando com vocês a respeito de algumas pacientes HER2 positivas que eu tenho, que estão sem evidência de doença, né? Tinham doença metastática, estão sem evidência de doença e querem reconstruir a mama que foi operada. Então, eu acho que assim, a gente tem que realmente pensar na qualidade de vida da paciente e levar em consideração, sim, a questão da doença, por exemplo, do subtipo molecular. Uma paciente com tumor triplo negativo, que está crescendo super rápido, o nosso ânimo realmente é menor. Eventualmente a doença está explodindo no restante do corpo. Então, por que eu vou me preocupar com a mama se isso realmente não é um problema? Claro, se for um tumor grande, que está ulcerando, que está dando sintomas para a paciente, a gente muda um pouquinho, né, esse cenário. E o tumor, por exemplo, receptor hormonal positivo, é um tumor que, às vezes, é um tipo de tumor que a gente vê, por exemplo, tumor negligenciado. Ele tem uma lesão grande ali na mama, né? O paciente não vai ter uma super resposta com quimioterapia, né? Provavelmente o tratamento hormonal vai ser o principal tratamento. Uma das coisas que a gente estava discutindo agora. Precisa esperar a resposta à quimioterapia para a gente decidir com relação à cirurgia? Nesses casos, a gente não está esperando uma super resposta com quimioterapia, a não ser que for fazer, se seja hormonioterapia, né? Mas que eventualmente poderia ter um benefício de operar por questão de qualidade de vida, porque é um tumor que corre um risco maior, é uma lesão maior. Então, eu acho que tem que selecionar os pacientes. E baseado no subtipo também, eu acho que isso é importante. Posso fazer um comentário em relação a isso? É uma coisa que eu tenho dúvida realmente, a gente vendo os trabalhos, por exemplo, a sensação que se tem é que nos casos de triplo negativo, né, os casos de triplo negativo não vão tão bem quando são operados como os tumores luminais. Agora, em relação ao HER2,
A coisa é meio paradoxal. Por exemplo, no estudo turco, ele diz que as pacientes com HER2 negativo têm uma maior possibilidade de ter um melhor comportamento com a cirurgia do que as HER2 positivo. E tem uma série do Memorial, do Newman, mostrando exatamente o inverso, que pacientes HER2 positivo vão melhor com cirurgia do que não cirurgia. Então, quer dizer, os dados são meio complicados. Então, mas olha só que interessante, se você tem uma doença HER2 positiva e você estadiar ela com a tomografia, eventualmente você vai deixar passar uma lesão óssea única, ou 2 ou 3 lesõezinhas pulmonares subcentimétricas, você vai falar indeterminado. Se você estivesse fazendo o PET, você viria a captação e diria, ok, isso é doença metastática. Então, se você não faz o PET, você faz só uma tomografia, você vai tratar com intuito curativo. E você dá uma neoadjuvância para essa mulher, derrete todo o tumor dela e aí você opera a mama e a imensa maioria delas estão curadas. Quer dizer que só porque você fez o PET, que viu que captou em 2 ou 3 nódulozinhos pulmonares também, e você agora consegue com certeza falar, não, ela já era metastática, então nós vamos deixar de lado a tentativa de curá-la, sabendo que essas pacientes têm resposta patológica completa numa proporção alta. E outra porque hoje as pacientes metastáticas, em termos de medicação, têm muito mais recursos. Muito mais recursos. Mas depende do subtipo. Mais uma vez, hoje em dia quando a gente fala de HER2 positivo é um outro cenário. É outro mundo. Né? Hoje é melhor ser HER2 positivo. Por isso que eu acho que o trabalho do Memorial não bate. Não bate por causa disso. E a gente tem que saber também o tratamento que foi feito. Se foi feito tratamento anti-HER2, tudo direitinho, que a gente já tem do melhor hoje em dia. Né? Então eu acho que essas informações nesses estudos são essenciais hoje em dia. Então esse é o grande problema desses estudos retrospectivos. Né? Não existe um planejamento, a terapêutica ela é diversa, você não consegue emparelhar, não é? Quer dizer, os cálculos para avaliar a significância são complicados, né? Então, quer dizer, você tem que ter certeza se o cálculo foi feito para não inferioridade, foi para avaliar a superioridade. Inclusive, essas diferenças pequenas, esses tamanhos amostrais dos ensaios clínicos que a gente tem, são certamente insuficientes as amostras. Acho que mais que isso, porque assim, um dos primeiros estudos que saiu sobre isso, tinha mais de 16 mil pacientes, é o da Simacan. Ela fez uma super gigante, um estudo observacional retrospectivo, um caso controle, que ela pegou e olhou tudo e deu diferença de sobrevida para quem fazia a cirurgia. Mas só que é uma época que o tratamento não tem nada a ver com o que é hoje. Sim. Entendeu? É que nem até uma discussão que a gente teve outro dia, quer dizer, com a mudança do estadiamento, tudo que a gente vem se baseando no estadiamento antigo, eventualmente vai acabar mudando com a vinda do novo estadiamento. E aqui é a mesma coisa. Eu acho que é difícil a gente se embasar no que tem lá atrás, porque hoje é muito diferente. Agora, indo no passo, vamos pensar em termos de modernidade. Vocês acham que existe alguma plataforma genômica que teria daria alguma luz nesse cenário? Então, eu acho que para isso a gente teria que ter plataformas genômicas preditivas muito melhores, não só prognósticas, mas preditivas de resposta a tratamentos específicos. E nisso ainda a gente está engatinhando. A gente consegue dizer em alguma plataforma, este paciente precisa de adjuvância quimioterápica e a quimioterapia vai trazer o benefício, mas qual droga quimioterápica, etc., a gente ainda não tem. Então a resposta é, por enquanto, não vejo isso na prática clínica, usar uma assinatura gênica para fazer uma decisão sobre se eu vou ou não vou operar uma doença metastática. E tem algum dado que a cirurgia poderia trazer, além a mais para vocês, algum perfil, alguma coisa a mais que poderia falar, não, então vou mudar o tratamento para de uma outra maneira? Eu acho que em doença metastática que está evoluindo, existe evolução clonal, né? Então, rebiopsiar seriadamente, você tem uma chance que varia de 15% a 30%, dependendo de onde você lê, de uma mudança no perfil, e isso nós só estamos falando de 3 receptores, estrógeno, progesterona e HER2. Se a gente realmente avaliar a evolução clonal com outras proteínas, outros genes, deve ser muito maior, mas eu ainda não vejo essa informação como mudando nossa prática. Você usar um PAM50, por exemplo, para tentar diferenciar um basalóide, fazer uma diferenciação melhor do tipo de tumor, faz diferença ou ainda não também? O que você acha? Ainda não tem essa... Eu não acho que isso é... Eu acho que tem que levar em consideração muita coisa nesse cenário, né? A gente está se tratando de uma doença metastática, a gente tem as opções, geralmente a gente acaba utilizando muito mais um teste terapêutico.
né? No futuro, quando a gente tiver algum exame que possa dizer, olha, esse remédio vai funcionar, esse remédio não vai funcionar, a coisa vai ser um pouco diferente, mas um gasto em cima de uma coisa que, né, não acho que isso vai mudar a nossa conduta. Nesse momento não tem mudança de conduta com esses exames. A doença metastática não. Deixa eu mudar um pouquinho a direção da nossa discussão só por causa do tempo. Vamos falar um pouquinho sobre doença oligometastática ao diagnóstico. Então o paciente chega para você com uma metástase cerebral única. Não é a coisa mais comum do mundo, mas pode existir. Ou uma metástase óssea num arco costal ou numa vértebra única. O que vocês fazem? Qual que é a tua prática? Acho que os três puderem responder. O que a gente tem em termos de bases de evidência, estudo turco, né, que mostra que o melhor panorama é a doença óssea única, né? Quer dizer, a gente tem aí umas meta-análises mostrando a mesma coisa, que a doença óssea ela é a melhor opção em termos de sítio metastático para você estar tratando a doença mamária, né? Então, em relação ao osso, o melhor panorama é único. Tá. Doença visceral única, a gente não tem dado para mostrar que isso faz diferença realmente. O que tem é que as pessoas operam a metástase visceral se ela for única, ou se for pulmonar, 1 ou 2 nódulos, acabam operando também a lesão metastática, ou vocês acham que não? Como vocês veem isso? Assim, hoje em dia eu tenho considerado muito a questão temporal para decidir com relação a uma cirurgia. Uma questão de facilidade da cirurgia mesmo e uma questão temporal. Então, assim, geralmente eu prefiro esperar um pouquinho para ver se essa doença não vai explodir. Claro, essa questão de meta única óssea, eu acho que é um ponto, é o paciente que a gente tem, eu particularmente tenho mais ânimo para discutir a questão da cirurgia. Mas na doença visceral, geralmente leva em conta a imunistoquímica, né? Uma coisa quando a gente está falando de um HER2 positivo, né? Que hoje em dia a gente tem tratamentos muito eficazes, outra coisa é um tratamento triplo negativo. Mas assim, eventualmente, aguardar um pouquinho para ver se realmente essa meta é única mesmo, ou seja, daqui a pouco não está aparecendo em metástases em outros lugares, talvez seja interessante. Eventualmente começar com uma quimioterapia, esperar um pouquinho e ver, está indo super bem. O temporal que você fala, você não está querendo dizer em relação por motivo cirúrgico, o atraso do início do tratamento sistêmico. Não, não é só mais isso, uma questão exatamente. de esperar um tempo para ver se essa doença não vai, como ela vai evoluir, mostrar-se muito mais agressiva do que, né? Ou seja, eu estou fazendo uma cirurgia lá para um nódulo hepático e enquanto eu estou esperando ela recuperar da cirurgia já tem um monte de doença. Eu acho que isso a gente acaba fazendo em diversos tipos de tumores. Isso eu concordo, né? Então, em câncer coloretal, por exemplo, a gente opera metástase hepática toda hora e não tem medo dessa perda de tempo da exposição a tratamento sistêmico. Em doença visceral de mama, historicamente, não adianta operar fígado, não adianta operar pulmão, adianta eventualmente tirar um arco costal. Agora, hoje, com a facilidade da radiocirurgia, da SBRT, aí a gente tem feito com muito mais boa vontade. É não invasivo, a aplicação varia aí de 1 a 5 aplicações, dependendo da dose, do tamanho, etc. Então, a gente faz o que a Juliana está falando. A gente começa com o tratamento sistêmico, eventualmente acompanhado de SBRT. Está indo bem? Opa, vamos ter boa vontade de pensar na mama também agora. E outra coisa em termos, vamos dizer, do que se tem de mais novo, em relação às células tumorais circulantes. Vocês têm alguma coisa, ou têm visto alguma coisa que é uma luz, algo que possa usar como acompanhamento de sucesso do teu tratamento? Vocês querem colocar alguma coisa? Não, eu acho que na verdade é o futuro, né? Eu acho que a gente está evoluindo para isso em vários cenários. Eu acho que na doença mais precoce, por exemplo, eu acho que isso pode ajudar a responder a pergunta no futuro de quem sabe. A gente não consegue saber realmente quem precisa, né, de um tratamento baseado nisso. E a questão da doença metastática também, eventualmente a gente pode ter uma avaliação com relação aos pacientes que parecem ter um prognóstico melhor, os pacientes que estão tendo uma resposta mais interessante, paciente que eventualmente eu estou vendo que está indo tão bem, parece que está lá só com um nódulozinho único, que quem sabe são os pacientes que às vezes a gente tem vontade de discutir uma cirurgia. Só para acrescentar em relação a isso, hoje até está se deixando um pouco de lado célula tumoral circulante, porque o DNA circulante é muito mais sensível, né? Mas voltando à questão da meta única, eu acho que vale a pena deixar a mensagem. Quando é uma meta cerebral única, aí sim, todos nós temos uma tendência de encaminhar para a cirurgia da meta cerebral única e todos nós temos casos anedóticos de gente curada, apesar de ter tido uma metástase cerebral. A meta cerebral então, é diferente. É diferente. É um outro cenário. Vê se dá para resumir de uma maneira correta, porque a gente falou e não é tudo controverso, né?
Então vamos lá, paciente que se beneficiaria da cirurgia mamária Da mamária. quando é metastática, de preferência pacientes jovens, concordo, pacientes de preferência com lesão metastática, se possível óssea única, né, porque visceral é um pouco diferente, e eventualmente pacientes que teoricamente, possivelmente luminais de alguma maneira, e que, né, sem o HER2 negativo e receptores hormonais positivos, vamos considerar assim. E paciente que pode ter uma melhora de qualidade de vida também associada à cirurgia, né? Tá. Então, E mais um detalhe, pode que, ter... assim, desculpa, Juliana, associado aos estudos retrospectivos, como você falou, buscar margem livre sempre, né? Fazer uma Seja cirurgia tratamento oncologicamente adequada. Tratamento conservador ou radical com busca de margem livre. Cabelo, quando radical, reconstrói, podemos falar que sempre sim, que se possível, sempre que possível. desde que a gente acha que não vai atrasar o tratamento sistêmico, né? Isso. Do ponto de vista sistêmico, tem alguma coisa para fechar? Eu acho que do ponto de vista sistêmico, eu diria que o triplo negativo, eu não quero perder 3 semanas esperando a recuperação operatória, Certo. de preferência nunca. Certo. Então, o triplo negativo ficaria com o pé atrás. A doença HER2 positiva que responde bem, a gente tem mais boa vontade de operar. Inclusive, eu posso manter o Hercept no período perioperatório, então não vou muda deixar nada. de tratá-la, e hormonioterapia idem. Né? Eu acho que é isso. E a outra mensagem que precisa ficar é, quando é meta única, de preferência sempre biopsiar, óbvio, se são múltiplas metástases, está iluminando o PET scan inteiro, a cintilografia óssea inteira, etc., não precisa, mas quando é meta única, eu acho que vale a pena sim, e pensar na qualidade de vida. E uma outra coisa assim, só que no fim das contas, né, que apesar de tudo isso, a gente precisa de estudo, né? Precisa fazer mais estudo e assim, focar nessa questão da qualidade de vida. Nós falamos várias vezes isso, mas eu não consigo responder que a cirurgia mamária tem um impacto na qualidade de vida dessa população Se metastática. for uma A conservadora, gente não tem com a esse dado. terapia, eu acho que se couber numa situação dessa, eu acho que... Talvez a discussão não toda, vai ser né, sobre, impacto por exemplo, bom. assim, uma mulher que vai ter um tempo de vida um pouco mais curto. É que a gente não consegue, as mas pacientes assim, vão além do por que isso que eu falo, imaginamos, mas né? por isso que tem que ter, nesse grupo de mulheres metastáticas, a gente tem que ter estudo de qualidade de vida. Quer dizer, eu fico até surpreso, né? Assim, porque que a gente não tem investido tanto em ter dados especificamente em relação a E isso. o mais importante, né? Tem que ser uma discussão multidisciplinar. Não Lógico. dá para se tomar uma conduta isolada em hipótese nenhuma nessa Sim, situação. abordagem individualizada em termos do subtipo do tumor, né, idade da paciente, tamanho do tumor. Eu acho que tem que individualizar. Eu acho que a gente não tem a resposta certa, né, para esse cenário. Então é caso a caso. E com certeza a discussão multidisciplinar é nosso dia a dia. Tá Né? bom, Cabelo, Juliana, Silvio, queria agradecer vocês mais uma vez. Obrigado pela Obrigado. participação, foi ótimo. obrigado. E agradecer a quem está nos assistindo.